Ei, você, tá querendo criar um canal de cortes e começar do jeito certo, maximizando seus ganhos? Com o método Cortes de Podcast, você vai saber todos os detalhes de como criar um canal do jeito certo. Acesse o primeiro link na descrição para saber mais. O fui bloqueado pelo Rê. O que é isso? Só segue, vai. Tá bom. Segue. Opa, beleza, pessoal. Desculpa a sinceridade, mas que puta de serviço pra ciência esse bando de informação de vocês, hein? Triste que ainda tem a gente que pensa ao contrário da ciência. Mas falar até papagaio fala, não é mesmo? Abraço. Eu só queria perguntar, ou fui censurado, o seguinte: quantos artigos publicados científicos ele já fez, quais os degrees dele, quantas revistas indexadas já publicou? Falar, papagaio fala. E também, assim, né, o que ele tem é uma visão totalmente equivocada do que seria ciência, né? Eu também quero dar todo o crédito à ciência, mas a boa ciência, a ciência fundamentada em dados, não em dogmas. A ciência que busca comparar teorias, busca a melhor hipótese, a melhor inferência. O que a gente apresentou aqui foram evidências, foram dados na mesa do debate científico. Então, o que ele fez foi novamente uma tentativa de desqualificar o adversário. Lacrar. Desqualificar o adversário quando você chuta a canela do seu adversário, Igor? Quando você tá perdendo a batalha. Eu tô puto, eu perdi. Então, só serve... Né, eu vou dar um chute. Ele chutou a canela do Rodrigo, me chutou a minha. Mas a gente apresentou dados, evidências, a gente quer buscar a verdade. A fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar razão da sua esperança. Eu não creio em chupacabra, fada madrinha, duende, né? ET, né? Que outro dia, né? Os balõezinhos já estavam invadindo o planeta, né, Carlos? Eu não creio nessas coisas. Eu quero crer no que existe realmente de fato. Jesus, perguntaram por que ele fazia os milagres, para que creiam. As profecias foram escritas para que a gente entendesse que Jesus realmente era o Cristo. Eu digo que eu não creio em Deus, eu tenho certeza absoluta que ele existe. Eu não fui convencido por um ato de fé. Não. Eu estou tentando fazer ciência, estou tentando fazer ciência, a melhor ciência possível. A ciência que eu apresentei aqui para vocês é a melhor ciência que eu tenho. A ciência de um químico com... dá uma olhadinha aí no Lattes, tá? Né, para aí, né? Não, e o mais contraditório disso é que, assim, eu não conheço o perfil do sujeito aí, mas no universo onde está todo mundo agora brigando pelo direito de cada um, como eu falei, né? É o negro que quer ter o direito dele na universidade, é o trans, a pessoa que se identifica como trans, que quer ter o direito, mesmo sendo homem biologicamente, ele quer ser tratado como mulher, ele quer... E todo mundo está levantando as bandeiras das minorias aí, né? As minorias todas têm. Aí eu acho tão assim, paradoxal paradoxal não, eu acho bipolar a atitude da sociedade que nós estamos vivendo. Mas, assim, porque isso é interessante. Todo mundo tem que ter direito, todas as minorias, menos a minoria que acredita em Deus. Mas o cristão não é minoria, isso que é interessante. Tem um livro que escreveram assim, a Goleada de Darwin. Uma vez eu estava lá com Sandro de Souza, ele escreveu esse livro, né, Sandro? E a gente estava naquele debate, você lembra? E o que aconteceu no Sandro de Souza? A Goleada de Darwin. Eu falei, mas o Sandro, tem algum problema, porque quem ganha de goleada é Deus, não é, Igor? Você vai fazer uma pesquisa aí, 90% das pessoas creem em Deus. Por quê? Porque Deus é óbvio demais. O bom senso das pessoas não fala assim, pô, eu vou evoluir lenta, gradual e sucessivamente. Eu acho que Deus é cultural mesmo, aqui no Brasil. Não, Deus é óbvio demais. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade se veem claramente. As crianças creem em Deus. Mas isso quem tá falando, isso é um homem de fé. Não. Olha, Deus é óbvio demais. Aquele livro que eu te mencionei aí, do Douglas X, Deus undeniable, é inegável. Por que as pessoas continuam crendo em Deus? É 150 anos de doutrinação darwinista, naturalista, todas as mídias. Mas tem muito mais de doutrinação cristã. Não, mas veja só, na escola você senta lá na cadeira, é Darwin, Big Bang, mas é um professor cristão. Não. Aí você vai fazer uma pesquisa e Deus ainda ganha de goleada? Quem ganha de goleada é Deus, por quê? Porque Deus é óbvio demais, essa é a minha interpretação dos fatos. Deus é óbvio demais, a gente não consegue negar o inegável. Outro dia, nessa palestra, o Sandro de Souza foi lá no Instituto de Biologia da USP, ICB da USP. Tava cheio de professor. O Sandro falou assim, você sabia? Darwin tá ganhando de goleada. Eu falei, mas é Deus que tá ganhando de goleada. Por
que o povo não aceita a evolução? Ele falou assim: primeiro, porque é os professores que não sabem ensinar a evolução. Segundo, que o povo que é ignorante, que não entende os conceitos. Aí eu falei assim, eu tava cheio de professor, falei, é culpa de vocês, né? Eu falei, cara, se eu tivesse que dar uma aula de evolução, Igor, eu pedi um atestado médico. Eu não ia ensinar aquilo ali, porque não faz sentido. Aí eu falei assim, o povo que não aceita a evolução, eu tinha um slide preparado na minha palestra, o último que eu não tinha mostrado. Eu falei, pum, eu coloquei lá, era um cara vendendo geladeira para esquimó. Aí eu falei assim, ô Sandro, o problema não está no comprador, o povo. Não está no vendedor, os professores. O problema está no produto que não vende. A evolução não vende. Ela não fecha as contas. Então Deus ganha de goleada. E por quê? Porque a ciência também está ao lado de Deus. O retorno da hipótese de Deus está voltando aonde ele nunca deveria ter saído. Ele é o autor e consumador da ciência. Deus criou a ciência. Os homens que criam em Deus que criaram a ciência. E os 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que creem em Deus. Olha, 10% só de ateu. Cientista bom parece que é cientista que crê em Deus, não é? Olha só. Então nós temos uma defesa totalmente racional, totalmente do lado da ciência. A ciência confirma esse Deus. E Deus ganha de goleado porque ele é óbvio demais. E ele está ganhando, continua ganhando e sempre ganhará. Deixa eu só responder. Eu não quero desacreditar o lance dos cientistas que são crentes e tudo mais, não sei o quê. Mas eu, que sou um leigo, me parece que acreditar em Deus no Brasil é uma parada cultural, eu acho. Sua pergunta foi inteligente. Mas, assim, não tô dizendo que você tá errado. Tô dizendo que eu, leigo pra caralho... Um cara que, saiu lá da Zona Norte do Rio de Janeiro, entendeu? Que viu o mundo com a minha lente, acho que é cultural, mas você é um cientista, tá? Mas eu achei a sua pergunta inteligente, principalmente a primeira parte. Você falou o seguinte, mas a maioria do Brasil e do mundo do mundo também, porque a religião cristã é a maior do mundo, né? A que tá crescendo, o islamismo tá mais... que você falou da minoria cristã, mas não é minoria. Mas aí a sua observação está correta, mas vamos lembrar uma coisa. Eu vou responder com uma outra pergunta. A maioria do Brasil são brancos loiros ou são negros? São negros. E por que tem racismo? Putz, tudo bem, mas... Se a maioria do Brasil é negro, por que tem racismo? E o racismo existe, porque eu sou negro e já sofri racismo. Não era para ter... Não estou dizendo que com certeza existe. Não era para ter... Com certeza existe também uma encheção de saco com cristão. Mas... Esse é o ponto. Mas eu não acho que é com cristão, eu acho que é com religioso em geral. Não necessariamente. Sabe por quê? Porque hoje, por exemplo, inverteram as coisas. As raízes de matriz africana, por exemplo, que antes eram tão demonizadas, hoje elas têm um espaço muito maior do que uma igreja protestante, evangélica e tudo mais. Putz, cara, eu acho que tu foi longe, hein, Rodrigão? Não, tem. Você pode olhar, hoje até é chique você defender. É porque... De fato, hoje, pelo menos na internet, se tornou cool. Exatamente, se tornou cool. Você defender as raízes de matriz africana, você é um cara beleza e tal. Você ir e falar o pai... Eu ganho ponto. Ganho ponto, você entendeu? Se eu chegar num lugar cheio de colares e falar de orixá e tudo mais, beleza, eu posso ir nesses programas aí, o pessoal bater palma. Se eu chegar com a Bíblia debaixo do braço, vão torcer o nariz. Então, da mesma maneira que o Brasil é majoritariamente negro e isso não impede de haver racismo, ele também pode ser majoritariamente cristão e isso não impede de ter intolerância cristã. Lembrando que, normalmente, na história como um todo, quem pratica os estragos nunca é a maioria, é uma minoria. Por exemplo, se você olhar na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos alemães não eram nazistas. Não eram. A maioria não era nazista, nem era totalmente simpático ao Hitler. Mas aquela minoria racista da Alemanha conseguiu matar 6 milhões de judeus, sendo que a maioria não fez nada. Então, minha preocupação, até parafraseando o Müller, né, que é aquele famoso pregador lá, eu também não só ele, o Martin Luther King falou assim, o que me preocupa não é a maldade dos perversos, é o silêncio dos de bem. Então,
não se deixe enganar. Uma minoria barulhenta passa-se a impressão de ser maioria, mesmo que a maioria não é, porque muitos cruzam os braços. E com relação a ser uma maioria no Brasil cristã e Deus é uma cultura, eu estou concordando, que eu estou entendendo o ponto de vista dele. Talvez aí que esteja o problema no que você falou. Deus no Brasil está sendo uma cultura e não uma relação. Não entendem direito. Não entende direito. Esse é o ponto.